Muito boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 30 de setembro de 2024, o último dia do mês, né? Já vamos começar aí o mês de outubro, 6 de outubro você já marcou na sua agenda aí, né? As eleições municipais, e o Hora da Verdade está fazendo uma série especial, você deve estar acompanhando também, com todos os candidatos a prefeito em Poços de Caldas, com 7 candidatos, sendo que hoje nós temos a última edição dessa série, né? E a gente tem o prazer de receber, está aqui nos nossos estúdios, o candidato a prefeito de Poços, Ulisses Guimarães. Ulisses, boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, William, boa noite a todos da TV Poços. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Boa noite ao povo de Poços de Caldas, aos eleitores aí que estão nos assistindo para tomar sua decisão no dia 6 que está chegando, né? E eu tenho certeza que nós vamos apresentar as melhores propostas aqui para Poços de Caldas e principalmente para auxiliar e ajudar o eleitor a escolher o melhor. E para você começar a pensar nisso, eu vou ler aqui um pequeno currículo e o Ulisses tem aí toda a possibilidade também de complementar, porque aqui é um currículo bastante básico, né? Ulisses Suaide Porto Guimarães Borges, tem 35 anos, é casado, natural aqui de Poços de Caldas, é veterinário, foi prefeito de Caldas por 2 mandatos, ocupou também uma cadeira na Câmara como deputado federal e tem como vice o Rovilson da Caldense. Quer complementar com alguma coisa, com informações a mais aí do seu vasto currículo, Ulisses? É isso mesmo, né, William? A gente tem aí uma alegria de ser Poços Caldense, nasci aqui, estudei aqui minha vida toda, né? Tenho grandes amigos no Colégio Pelicano, no Colégio 7 de Setembro, na PUC Minas, aqui do campus de Poços de Caldas, onde eu tive a oportunidade de me formar médico veterinário, que sempre foi, né, a minha satisfação. Fui jogador de basquete também por Poços, né? Representei Poços, Jojuninho, Jimmy. Fui também atleta da Caldense. E o Brasil perdeu um grande jogador de basquete e ganhou um político. Com certeza, né? Hoje a gente tem o Raulzinho lá na NBA, né? Que sim, da turma nossa aí também. E tive a oportunidade. Você jogava bem basquete? Joguei, brincava um pouco. Né? Era um Oscar, né? Não chegava a ser um Oscar, mas né, a gente teve a oportunidade aí de ganhar vários campeonatos. Fiz uma peneira em São Paulo uma vez e acabei indo lá. Treinei por 6 meses no Paulistano, mas São Paulo não era minha praia não. Falei, vou voltar, vou seguir meu sonho de veterinário mesmo. E essa sua ligação com Caldas, como é que ela é? Assim, você morou aqui, viveu lá, como é que é o esquema teu de vida nesse sentido? Eu tenho, né, a família do meu pai, né, meus avós paternos também eram de Caldas, então a gente sempre, finais de semana, estava indo para a fazenda da minha avó, eu que sempre gostei muito de animais, então já ajudava muito lá na lida com gado, que eu sempre gostei. Né, meus pais também da rede hoteleira em Caldas, tem um hotel lá, então a gente sempre ia trabalhar nos finais de semana. E aí depois, quando eu me formei médico veterinário, Caldas é muito extensa, né, a zona rural lá. Então eu fui atender bastante lá, eu atendia bovino, equino a campo. Então eu rodava muito a zona rural lá, que é extensa, e a proximidade também com os eventos, nos finais de semana e com a família. Aí nós colocamos o nome à disposição lá, né, fui com 22 anos e aí tive a oportunidade de ser o prefeito eleito e reeleito mais jovem do Brasil em Caldas. Fizemos muito, tivemos as maiores votações da história da cidade. A primeira já foi a maior votação da história e a segunda, para o segundo mandato, eu tive ainda mais votos do que eu tive na primeira. E logo após, né, em 2018, eu fui candidato a deputado estadual, tive 50 mil votos, fui o mais votado em 15 cidades aqui da nossa região, principalmente aqui em Poços de Caldas, tive 21 mil votos na época. O mais votado do que 25 deputados eleitos, eu acabei não entrando pela questão da legenda, né, mas trabalhei com o governador Zema, e lá nessa eleição eu fui o mais votado em Caldas também, com quase 80% da votação. Depois, em 2022, aí eu já estava morando só aqui em Poços, desde 2018, né, até 2022, fui candidato a deputado federal, fiquei na suplência, mas tive a oportunidade de assumir o mandato agora, né, no início do ano. Em 4 meses aí nós conseguimos trazer 30 milhões de recursos para Poços de Caldas, recursos para a nossa região também, para Caldas, para Santa Rita, Ipuiuna, Ibitura, Cabo Verde, Bandeira do Sul. E a gente teve aí, né, um apoio forte nos hospitais que atendem não só Poços, mas a região, né? Mandei recursos para o Santa Lúcia, para a Santa Casa, para as entidades também assistenciais aqui como
a APAE, a DEFIP, a ADV, né? Mandamos recursos para infraestrutura turística, para a URCA, para a cultura, recursos para a educação, para a infraestrutura da educação da escola em período integral, 11 milhões, também para a construção de creche, para a construção de UBS, né? Veículos para a saúde. Então a gente trabalhou bastante aí enquanto teve a oportunidade em Brasília e a gente tem certeza que, como prefeito agora, nós temos como fazer muito mais para Poços de Caldas, já sabendo, né, os caminhos em Brasília, onde Essa é uma das projetos. perguntas que eu quero fazer para você, né, e tenho feito para todos. Eu vou começar por ela, que é uma pergunta que eu chamo de pergunta estrutural mesmo, porque ela é feita para todos os candidatos, porque ela norteia, basicamente, o processo eleitoral. Né? Você foi prefeito de Caldas por 2 mandatos, e agora eu quero fazer uma pergunta dupla aí. Por que você agora quer ser prefeito de Poços de Caldas, já foi de Caldas 2 vezes, por que você quer ser prefeito de Poços de Caldas, e por que as pessoas devem escolher o seu nome? É muito fácil, né? Eu acho que Poços precisa de um prefeito arrojado assim como eu, jovem, que tem portas abertas, que está preparado. Além de eu ser pós-graduado em gestão pública, então eu estudei sobre gestão pública, eu tenho essa experiência de 2 mandatos de prefeito em Caldas, né? Tenho essa experiência de estar e ter sido, né, deputado federal, a experiência do Congresso Nacional, de legislar ali, trabalhar pelo país todo e saber os caminhos para a gente trazer recursos para cá. E a gente vê que a cidade tem muitas deficiências, né? Se tivesse tudo bem na saúde, se tivesse tudo bem na educação, no transporte, né, no planejamento da cidade, a gente vê que falta muito planejamento. Se pensar Poços hoje, amanhã, 10, 20, 30 anos à frente, eu não precisaria estar sendo candidato. Mas a gente vê que tem muitas deficiências na cidade, tem muito o que melhorar, a cidade tem um potencial enorme, a gente sabe que a cidade pode e merece muito mais do que o que a gente está vendo aqui hoje, e os candidatos já tiveram as oportunidades dele, né? Um secretário por 8 anos, o outro já teve a oportunidade de ser prefeito, o outro já teve a oportunidade de 8 anos como vereador, e eu quero a minha oportunidade de mostrar para as pessoas, né, o nosso trabalho aqui por Poços, que é a minha cidade, que é a cidade onde eu nasci, cresci, e é a cidade polo da nossa região. Né? Quando Poços está bem, a região toda, o sul de Minas e essa micro-região nossa, vai ficar bem também. Então eu quero dar essa contribuição à minha cidade, sei que eu posso fazer muito mais do que está aí, e planejar e deixar um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. A gente tem entrevistado todos os outros candidatos aqui e a gente perguntou a respeito de plano de governo, quais são os destaques, e eu quero também acrescentar, porque o que a gente observa, eu posso estar equivocado, aí você me corrige, é que a maior parte dos planos de governo apresentados, eles são muito similares. Até porque, assim, as pessoas percebem o que deve ser feito e isso é quase geral. Isso aqui está faltando, aquilo está faltando. É quase um pensamento geral. Mas a grande questão que eu vejo é como fazer. Né? O que fazer, muita gente sabe. Agora, como fazer? Por exemplo, dentro do seu plano de governo, algumas coisas que você tem citado, inclusive nas suas entrevistas, por exemplo, um problema que a gente percebe em Poços, não sei se em vários lugares do Brasil, mas a questão da falta de medicamentos é um deles. A falta de creches, por exemplo, é um outro problema muito citado. Como resolver a falta de medicamentos e a falta de creche? Como é que você pretende resolver? Porque se isso está falando do seu plano de governo, eu queria saber como fazer isso. Sim, eu vou discordar de você só um pouquinho no início dos planos de governo estarem similares, né? O nosso plano de governo é um plano de governo que foi feito a várias mãos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com todos os setores da cidade, a gente fez um plano de governo, né, com tempo, pensado, e hoje eu falo que o nosso plano de governo é o mais completo plano de governo dessa eleição para Poços de Caldas, né? E nós estamos ali com todas as propostas palpáveis e reais e sabendo como fazer e aonde buscar esses recursos para a gente realizar as ações e entregar todo o nosso plano de governo durante os 4 anos para a nossa população. E essa questão da falta de medicamentos, né, é má gestão. Eu não tenho dúvida que é falta de planejamento, é falta de ações efetivas, desde a compra da medicação, desde o planejamento da Secretaria de Saúde. A gente vê que hoje o maior orçamento das secretarias é o da saúde, né? Nós estamos falando aí de quase meio bilhão, 490 milhões está orçado para a Secretaria de Saúde. Contratos grandes, como o da Santa Casa de Saúde de Pirapora, 142 milhões, com uma Santa Casa de uma cidade de 40 mil habitantes para tocar a saúde
de uma cidade de 200 mil habitantes, então recursos tem, né? O que falta é uma gestão eficiente para não acontecer o que acontece hoje com essas faltas de medicamentos, e medicamentos muitas vezes básicos, né? Como dipirona, antibióticos, curativos, soro, enfim, né? Insumos ali que teriam que ter para a nossa população. Então nós sabemos como resolver isso, né? Com planejamento, a gente ter as compras de medicamento bem feitas, né? Sabendo o que é a demanda da nossa população, aquilo que a gente precisa, apoiando, né, o nosso servidor, as equipes de saúde da família que precisam ser ampliadas, precisam ampliar os atendimentos, né? Ouvir os servidores e planejar junto com os servidores das farmácias, ampliar o atendimento, o horário das farmácias. A gente tem esse compromisso de ampliar os atendimentos e ampliar as farmácias também. E, além de tudo, Will, poder entregar medicamento em casa para quem toma um medicamento contínuo ou quem tem dificuldade de mobilidade, né? Porque a gente sabe que nessa compra já dá para a gente ter essa ação e a gente ter todo o cadastramento. Para isso, precisa ter gestão eficiente e a gente trazer, que é uma das nossas propostas também, tecnologia e inovação, né? Então, a gente ter ali um prontuário da saúde, né? Um aplicativo que vai ter todo o histórico do paciente ali, já para os médicos, então vai facilitar para o médico saber qual medicação que aquela pessoa já tomou, por onde que ela já passou, de que posto de saúde que ela é, se ela teve na Santa Casa, no Santa Lúcia, na UPA, ou no Margarita Morales, ou no Hospital da Zona Leste, quais exames que ela fez, né, todos os resultados de exame dela. Então isso vai estar à disposição do médico ali, porque nós vamos ter um prontuário eletrônico do paciente totalmente integrado, tanto na atenção básica como na média e na alta complexidade. E as pessoas vão ter uma facilidade para acessar, né, o serviço de saúde, porque ela ali naquele aplicativo ela vai poder marcar sua consulta, marcar seu exame, marcar sua cirurgia, receber o resultado do exame, solicitar o medicamento, ver se tem o medicamento que o médico pediu na farmácia. Isso também vai facilitar para o médico também, porque o próprio sistema vai dar quais medicamentos tem disponíveis para a população. Então, com isso, trazendo isso, nós vamos economizar nas compras, nós vamos dar uma agilidade no atendimento e nós vamos conseguir, de vez, resolver esse problema de falta de medicamento. Porque recurso tem, está faltando é gestão. E o mesmo, né? Você pode complementar, a gente vai para o primeiro intervalo, o tempo passa muito rápido, a questão da falta de creche, então você pode complementar após o intervalo para a gente. Tá, joia. Não saia daí, já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia, Avenida João Pinheiro 901, WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, conversando aqui, você acompanhando com a gente com um candidato a prefeito, entre os 7 candidatos, você já vai avaliando, analisando aí, para no dia 6 de outubro você fazer a sua escolha dentro desse processo democrático, a qual a bancada aqui do Hora da Verdade da TV trazer todos os candidatos para que eles possam expressar as suas ideias, assim como a gente fez com todos os 6 anteriores, estamos fazendo aqui também com o candidato a prefeito Ulisses Guimarães. Pergunta minha do bloco anterior relacionada à falta de medicamentos, que ele explicou como fazer, e agora eu queria saber a questão das creches. William, a gente tem andado, né, por todos os bairros da cidade, conversado com as pessoas, e essa demanda realmente está muito grande, né? São várias pessoas. Eu tive na casa da Juliana, até queria mandar um abraço para ela, que me recebeu com todo carinho, falando que já estava ali 2 anos esperando uma vaga em creche e não conseguia. Várias mães relatam a dificuldade de ter a vaga,
quando tem a vaga, às vezes longe de casa, né? Então nós precisamos resolver essa situação com gestão e com investimento, né? Nós precisamos ter uma transparência nessa questão da lista de espera e para onde que as crianças vão ser encaminhadas, ter todo esse apoio à família, mas hoje não tem mágica, né? Nós temos que fazer ali uma parceria com instituições privadas, a gente sabe que não é fácil também, então junto com isso nós precisamos construir 6 novas creches, que isso está no nosso plano de governo. Eu sei como buscar esses recursos no governo federal, dentro do FNDE, para a gente ter essas construções das novas creches. Em parceria com creches novas, a gente já iniciar a redução dessa fila e após essas creches prontas, a gente zerar essa fila de creche. E principalmente uma dificuldade que nós encontramos durante a campanha, que as mães nos relataram, é as mães que têm o seu trabalho lá no Distrito Industrial. Ela não consegue conciliar os horários de trabalho, né? O horário de chegar no trabalho e de sair do trabalho, não dá tempo dela levar o filho na creche e buscar o filho na creche. Então, uma das propostas nossas também é fazer uma dessas 6 creches lá no Distrito Industrial para resolver esse problema. Então, a solução seria a parceria com instituições privadas de início e já, né, o apoio ali de aprovação de projeto e conseguir o recurso para a gente construir essas 6 novas creches e zerar a fila de creche em postos. E se a gente não investir na nossa educação desde a base, né, desde de ter ali a creche para a criança estar num local adequado, né, já iniciar ali as suas atividades para ir floreando as suas habilidades, a gente vê que tem dificuldade depois quando chega na escola. E a mãe também poder empreender, poder melhorar a renda da sua família, né? Então o pai e mãe ali poder ter uma renda melhor em casa, ele tem que deixar o filho na creche para poder empreender. Então nós vamos estar dando todo esse apoio, né, e dar o apoio que a gente vê que falta hoje na educação de Poços de Caldas como um todo, né? Não só essa questão de falta de vaga em creche, nós precisamos melhorar muito a estrutura das nossas escolas, né? A estrutura física das nossas escolas. A gente viu aí há pouco tempo nossa principal e maior escola, que é o Colégio Municipal, Dr. José Vargas de Souza, que está, né, com paredes infiltradas, fiação exposta, janelas quebradas, nessa falta de salas já, de infraestrutura para ter um projeto cultural, um projeto esportivo, né, para ter escola em período integral. A maior escola da Zona Sul também, o CAIC, né, quando chove, chove mais dentro da escola do que fora. A falta de infraestrutura toda das salas e também ao redor. Ali tem um espaço enorme, incrível, para fazer várias atividades esportivas, várias atividades culturais também. Então a gente precisa investir muito para a gente ter aí, né, o que está no nosso plano de governo, não só nessas 2 escolas, eu dei o exemplo delas, mas todas as outras escolas a gente poder ampliar, investir ali para ter o período integral para 100% das nossas crianças, ter um período integral efetivo, ter também, né, a valorização ali do nosso professor, da merendeira, dos serviços gerais, da berçarista, enfim, ouvir a classe, ouvir os professores, pagar o piso deles, pagar as progressões, né, apoiar eles para que tenham um ensino de qualidade melhor nas escolas, com o material de escola particular nas nossas escolas públicas, né, o material apostilado, mas com o apoio deles, né, e com total estrutura para que eles comecem juntos. E é bom também porque a gente tem conversado com algumas crianças que em uma escola está com material didático, em outra escola com outro material didático. Então a gente iria unificar isso tudo, né, dar um ensino de qualidade para que as nossas crianças tenham a oportunidade de estar num curso técnico, de estar num curso profissionalizante, chegar na universidade. Nós temos que melhorar e muito os níveis da educação hoje, que nós temos um dos piores IDEBs do sul de Minas, né? E a gente sabe que dá para fazer. Aqui em Caldas, quando fui prefeito, nós colocamos o sistema de ensino positivo, que é o material de escola particular nas escolas públicas, que dá toda a capacitação para os professores, todo o apoio para os professores. E essas crianças que pegaram esse material lá em 2013, quando estava com 4 anos, e agora após 10 anos, quer dizer, a semente que nós plantamos lá, hoje já colhe os frutos. Né, que Caldas teve a maior nota do IDEB do sul de Minas. Uma escola até do distrito de São Pedro de Caldas, que fica a 30 quilômetros da sede da cidade. Então a gente vê que quando investe em educação,
lá na frente o resultado vem. E nós vamos garantir todo material didático de qualidade para as nossas crianças, nós vamos dar uniforme para as nossas crianças, para os nossos jovens também, para os pais não precisarem comprar, né, merenda de qualidade, o apoio a todo o corpo técnico das escolas. Então pode ter certeza que uma das principais ações do nosso governo e o que está no nosso plano de governo aí é investir pesado na educação, porque é a educação que transforma o mundo e a gente tem certeza que a educação de qualidade é que vai transformar Poços para melhor. Bom, além de tudo que a gente está comentando aqui, que são os problemas do município, né? A gente tem o espaço do Hora da Verdade também para as pessoas aqui se colocarem perante algumas coisas que se falam delas, o que elas são acusadas, etc. Então, eu vou me permitir fazer a pergunta para que você também tenha o espaço para elucidar, para esclarecer, que são o que se fala em termos de processos teus na justiça. Eu queria saber qual que é o teu pensamento a respeito, o que você acha disso, como você encara essa questão. Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso, né, William? Até porque todo gestor público passa por processos. Eu tenho processo de investigação, né, nunca fui condenado a nada, né, não sou condenado, a Justiça Eleitoral aprovou a nossa candidatura, nós estamos aqui, né, hoje como candidato, concorrendo às eleições, fui diplomado pela Justiça Eleitoral como deputado federal, meus votos foram válidos, então a gente tem muita tranquilidade. Saem muitas fake news, né, nesse momento, até de todos os candidatos têm processo, não tem nenhum que não tenha nenhum processo, né? Então, ter processo não significa nada. E a gente tem tranquilidade do trabalho que a gente fez, tive todas as contas aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas, quando fui prefeito em Caldas, tive todas as contas aprovadas pela Câmara de Vereadores, né? O trabalho está prestado lá, que eu acho que a maior aprovação e a real aprovação são a das urnas, né? Então, fui eleito, fui reeleito, fiz o sucessor, meu sucessor foi eleito e está prestes a ser reeleito, está, né, muito bem lá também nas pesquisas, eu tenho certeza que vai continuar. E tem aprovação da população de ter tido as duas maiores votações da história lá para prefeito e as duas maiores votações da história para deputado, né? Então, quando a gente tem um serviço bem prestado, a população nos aprova nas urnas. Eu fui aprovado 4 vezes nas urnas de Caldas, e o sucessor já foi aprovado uma vez e tem certeza que vai ser aprovado novamente. Então, a gente aí está sempre para falar, para esclarecer e principalmente para desmentir qualquer tipo de fake news que inventam aí, de calúnias, de mentiras, de difamações. Inclusive, a justiça está tomando conta disso, né? Já teve um apoiador aí do candidato apoiado pela atual administração, que até recebeu recursos como cabo eleitoral da campanha do candidato do prefeito e teve que pagar aí uma multa de R$10 mil por publicações de difamação à minha pessoa, né, no grupo dele, e além de tudo teve que apagar as postagens. Então essa questão de fake news a gente deixa para a justiça resolver e a justiça tem sido feita. Você falou aí, passando ainda a questão de pesquisa, qual que é a sua opinião? Porque hoje existem muitas pesquisas hoje, né? A pesquisa saiu ontem, uma outra vai sair amanhã, e tem pesquisas demais, né? Até é um assunto que eu vou abordar na sequência, porque no segundo tempo aqui a gente vai trazer o responsável, aqui um dos responsáveis pela Justiça Eleitoral no município, né? O Antônio Carlos vai estar aqui com a gente, então a gente vai ter como discutir isso. Como é que você vê essa questão de pesquisas eleitorais? William, eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque eu acho que a principal pesquisa é o que a gente vê nas ruas, o que a gente sente nas ruas. E a população aprova aí a nossa campanha, nos recebe muito bem, a gente tem o sentimento, né? Eu estou na minha 5ª campanha, então a gente tem o sentimento das ruas e o sentimento é muito positivo, né? Das pessoas estarem nos apoiando, estarem apoiando a nossa candidatura, estarem nos ajudando, né? A gente vê todo o apoio das reuniões que a gente faz, das carreatas que a gente faz, são as maiores, né, dentre todos os candidatos. Então eu acredito sim na pesquisa que a gente está à frente. Saiu uma pesquisa, né, que a gente viu aí que o candidato do prefeito estava na frente, mas chega a ser estranho porque o Instituto de Pesquisa que fez essa pesquisa teve ali a prefeitura teve um gasto com esse instituto de R$137 mil. Né? Então a gente sabe que é um instituto conhecido pela prefeitura, que pode ter manipulado alguns dados ali, mas isso a gente deixa a questão da justiça resolver. E o que me causou estranheza também foi da atual
coligação do candidato do prefeito entrar na justiça para barrar uma outra pesquisa e que perderam, que foi validada pela justiça eleitoral, né? Então, causa estranheza, porque quem sabe que está na frente não precisa ter medo de nenhuma pesquisa. Então eu sei que eu estou na frente, eu tenho certeza que nós vamos aí no próximo dia 6 estar comemorando a nossa vitória e serei o próximo prefeito de Poços de Caldas com as bênçãos de Deus e com o apoio da população. Você, claro, dentro da sua campanha eleitoral, você faz muitas críticas à atual gestão. E eu queria fazer o reverso disso. O que você acha que na atual gestão é positiva? Porque certamente alguma coisa de positivo deve ter. Qual que é o teu pensamento em relação à gestão atual e o que ela teria de positivo, já que as suas críticas são em vários setores da gestão atual, né? Claro. Não, tem sim coisas positivas, como a concessão dos pontos turísticos, né? Eu acho que isso foi um avanço para a cidade e também, assim, que demorou, né? Foi no 7º ano da gestão, acho que poderia ter até antecipado isso, que a gente teria hoje, economicamente falando, né, uma cidade melhor. Então, eu acho que um ponto que foi positivo foi a concessão dos pontos turísticos. Mas de resto a gente sabe que precisa melhorar muito, né? Melhorar muito na saúde, na educação, no transporte público, na mobilidade, né? No trânsito da cidade, na segurança da cidade e precisamos melhorar muito o planejamento, é o que eu falo. Tudo que não tem planejamento, ele não tem como dar certo, né? Inclusive o planejamento financeiro, a gente vê que a prefeitura está sem esse planejamento, tem todo ano um déficit aí de 100 milhões, as dívidas só aumentando, e a cidade não sabendo como, para onde crescer e deixando aí o trânsito cada vez mais caótico, né? O empreendedor, o construtor, o empresário, quem quer investir na cidade tendo dificuldades com o tamanho da burocracia e com a falta de planejamento. Então eu tenho certeza que dá para fazer muito mais e melhor do que a gente tem hoje. Bom, como a gente tem acontecido com todos os candidatos que passaram por aqui também, a gente deixa um minuto final para você fazer as suas considerações. Fique à vontade, agradecendo a sua presença aqui no Hora de hoje. Will, eu que agradeço, né, e venho aqui pedir para o nosso eleitor que acompanhe realmente as propostas dos candidatos, né, que ouçam aquele que realmente pode fazer a diferença por nós. E eu estou aqui me colocando à disposição, né? Os outros já tiveram suas oportunidades, estou aqui pedindo a oportunidade para a gente ter um transporte público de qualidade, com passagem mais barata, com tarifa zero nos finais de semana, com ampliação das linhas, podendo fazer as grandes obras que Poços de Caldas não vê há muitos anos, né? Imagina Poços de Caldas aí sem a duplicação da rodovia Venceslau Braz, sem a duplicação ali da Avenida Alcoa, sem ter a rodovia do contorno, sem ter a trincheira, mas isso nós estamos falando de obras de 15, 20 anos atrás e agora, né, a gente tem a oportunidade de ter, né, um candidato que realmente vai voltar a fazer as grandes obras. Eu sei onde buscar os recursos em Brasília e nós vamos sim, né, melhorar o nosso trânsito, melhorar a nossa segurança e dar saúde e educação de qualidade para a nossa população. Então, no dia 6 de outubro, não esqueça, vote 15, porque Poços pode e merece muito mais. Deus abençoe, ótima noite a todos e contem comigo. Estamos encerrando então as entrevistas, com os candidatos. Entrevistamos hoje aí, você acompanhou o Ulisses Guimarães, e a gente encerra então essa fase e na sequência a gente vai trazer aqui o chefe, aqui, o responsável também pelas eleições que estão aí presentes no dia 6 de outubro. A gente vai falar aqui com o Antônio Carlos de Souza Pereira e você acompanha para a gente dirimir muitas dúvidas em relação ao processo eleitoral, né? Como estão a questão das urnas, como é que se vota, quem não pode votar, que tal. Então acompanhe na sequência com a gente até às 9h10 da noite, ok? Não sai daí, já já a gente volta.